Olá, boa noite para você que está chegando aí agora. E se você está assistindo isso não é à noite, muito boa tarde ou bom dia para você. Mas de qualquer forma eu falo boa noite porque a gente estreia esse período, essa reflexão, geralmente quarta-feira às 8 horas da noite. Só esclarecendo para você que participa com a gente, que tem participado, participa a primeira vez. Normalmente às quartas-feiras à noite a gente tem esse momento de reflexão e de renovação espiritual a partir de um trecho da Bíblia e um tempo de oração. Ou nós temos o que a gente chama de conversão, que é uma grande conversa sobre espiritualidade e vida. E eu tenho sempre um convidado aqui comigo. O nosso último foi um conversão e eu tive um convidado. E semana que vem teremos outro convidado aqui para você participar junto. Mas hoje é o nosso momento de reflexão e de renovação. Então, privilégio, como eu sempre digo, é um momento muito precioso e é muito abençoador saber, primeiro, que Deus ouve nosso clamor, vem para o nosso meio quando nós unimos o nosso coração e chamamos por Ele, invocamos o nome dEle. E é um privilégio ter você aí também, claro. Saber que você está aí do outro lado participando comigo. Eu quero só chamar sua atenção, antes de eu fazer essa oração e antes da gente entrar no texto bíblico e refletir sobre isso, eu queria chamar sua atenção para um fato. Você está participando de um momento de devoção. Não é simplesmente assistindo um programa, assistindo algo que eu vou falar. Você está separando o seu tempo para esse momento agora, dedicando ele espontaneamente, especificamente para Deus. Então esse é um momento de devoção. É a sua devoção, a minha devoção, a nossa devoção comunitária a Deus. É isso que a gente está fazendo agora. Eu quero te convidar a orar comigo. Começar esse momento orando, colocando diante de Deus esse tempo, colocando minha vida, sua vida, minha mente, a sua mente, nossas carências e de tantos outros, não é? Diante de Deus. Vamos fazer isso agora? Enquanto eu oro, você pode acompanhar a oração comigo e você pode também orar por outras pessoas aí ou por você mesmo, fazendo sua própria oração nesses instantes. Vamos orar juntos? Senhor, Pai nosso querido, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu e nos preservou para esse momento. Momento que a gente se reúne, mesmo à distância, nos reunimos uns com os outros e nos reunimos com o Senhor também. Bendito seja o nome do Senhor, obrigado por isso. Obrigado por esse tempo e eu oro para que o Senhor nos dê, por misericórdia e graça do Senhor, o Senhor nos dê a visitação do seu Espírito, vindo sobre mim, vindo sobre cada pessoa que assiste, que ouve essa reflexão nesse momento, de maneira que a gente receba nesse dia, nesse momento, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Nos livre a mente, o coração de todo tipo de preocupação, de distração da alma, de ansiedade e traga toda a atenção da nossa existência para o Senhor nesse momento e libere sua voz sobre nós em nome de Jesus. Amém. Eu queria te convidar de imediato a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Ou se você não tem a Bíblia, se não tiver o texto bíblico, nem no dispositivo que você pode estar usando para assistir, você acompanhasse essa leitura comigo. Como eu disse, quarta-feira tem sido esse momento. Desde o início do mês de março, nós começamos a meditar no Evangelho de João, reflexões a partir do Evangelho de João, e que a gente tem chamado de caminho para a vida plena, porque é isso que o Evangelho de João nos revela em Jesus. E nós vamos entrar hoje no capítulo 6 do Evangelho de João. Refletindo numa primeira porção desse capítulo aqui. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus:
Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, disse a seus discípulos: recolha os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Bem, como eu disse, esse é um texto bastante conhecido, se não por todos, tenho certeza pela maioria, quando a Bíblia registra esse episódio da multiplicação dos pães, Jesus multiplicando os pães e os peixes ali. Esse é o único milagre que é registrado nos 4 evangelhos. Embora o registro de cada um tenha toda a sua singularidade, sua maneira peculiar de fazer esse registro, mas ele está registrado nos 4 evangelhos. Ele tem uma conotação muito importante para aquilo que Jesus veio realizar. E aquilo que João registra no evangelho dele, porque Jesus fala, João registra isso desde o início, nas palavras de Jesus, que Jesus fala, tanto no início quanto no final do evangelho, de que os sinais que estão registrados nesse evangelho, estão registrados a fim de que todos que verem, que o lerem, que ouvirem, creiam. É um chamado à fé. Mas a gente está diante de um evento singular, de um evento muito precioso, que tem uma conexão direta com a realidade do Antigo Testamento. Eu quero chamar sua atenção para isso desde já. A gente está falando sobre Jesus que sobe no monte, Jesus que vai falar e vê a multidão, e a partir daquele momento, ele se preocupa com a multidão, ele se preocupa com a condição deles, e ele faz esse milagre da multiplicação do pão, suprindo todos eles, e não é por acaso que quando sobra, o registro do evangelho é que eles recolheram ainda 12 cestos. Aliás, 12 é um dos números bastante usados no evangelho de João. Sempre diz respeito não só à comunidade dos apóstolos, como diz respeito não só às 12 tribos de Israel, mas está sempre falando sobre a totalidade do povo de Deus em todos os lugares, em todas as nações da terra, não limitado a um local somente. Mas aqui tem essa conexão direta com a realidade uma conotação, uma conexão com aquilo que foi revelado no livro do Êxodo, a libertação do povo, Moisés subindo, Moisés conduzindo aquele povo pelo deserto, realizando um milagre, o pão sendo concedido a todas as pessoas do povo de Israel, sendo alimentado, e eles celebrando a Páscoa no deserto. Você vai lembrar que quando eles foram retirados, libertos do Egito, Deus falou para Moisés que Moisés deveria proclamar isso: deixa o meu povo para celebrar Páscoa, celebrar no deserto, celebrar a Páscoa. A Páscoa era o livramento que Deus tinha dado ao povo dele, quando tantos outros estavam sofrendo tantas condenações. Deus preserva o povo dele e isso vira um cerimonial para sempre, no meio do deserto, de toda a travessia, de todas as lutas. E a gente vê isso também agora revelado em Jesus. Jesus que chama esse povo, Jesus que leva esse povo que vai seguindo Jesus por causa dos sinais, mas Jesus está sempre mostrando que sinal aponta para algo maior. O sinal aponta para a chegada do reino de Deus, o sinal aponta para a própria realidade de Jesus. E o que estava sendo, que é o centro dessa reflexão nossa aqui? E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Eu quero compartilhar para você algumas lições da autopartilha de Deus. O que é autopartilha de Deus? Deus se fez gente em Jesus. Deus veio e partilhou a vida dele com todos nós. Esse momento aqui, esse momento da multiplicação dos pães,
e peixes, esse é o momento de partilha. E Deus dá lição a partir disso. O momento em que Ele compartilha. E nessa partilha várias coisas são reveladas para cada um de nós. Porque a primeira lição é essa, que é a autopartilha. É Deus mesmo compartilhando de si mesmo com os outros. Isso está muito em foco aqui no Evangelho de João, capítulo 6. E a gente ainda vai comentar sobre isso nas próximas semanas. Mas hoje é só uma introdução. Na verdade, esse evento registrado aqui da multiplicação é uma introdução daquilo que Jesus vai compartilhar depois, ainda na sequência do Evangelho de João, capítulo 6. Então, quais as principais lições que eu quero compartilhar com você aqui sobre essa autopartilha de Deus? A partir do trecho que a gente leu dessa multiplicação dos pães. A primeira é que tudo se manifesta como expressão do amor de Deus. Tudo se manifesta como expressão do amor. Jesus vê a multidão. Jesus fica preocupado com aquela multidão faminta. Jesus sabe que eles estão ali por causa dos sinais, eles têm uma motivação específica, mas Jesus está sempre de olho. Jesus é a revelação de Deus que está sempre de olho na verdadeira necessidade, carência das pessoas, do ser humano. E eles estavam ali, estavam com fome, eles precisavam ser alimentados. Em dois aspectos, é óbvio. Eles precisavam ser alimentados fisicamente, eles precisavam ser alimentados espiritualmente. Eles tinham visto milagres, eles tinham visto curas e eles estavam seguindo Jesus para ver mais sinais, certamente. E Jesus estava ensinando o tempo todo para eles. Tudo era, de alguma forma, didática, tudo era ensino, todos os sinais, todas as conversas, tudo que Jesus fazia, todos os seus gestos, era um jeito de ensinar a realidade do amor de Deus, era a expressão do amor de Deus. Nós precisamos aprender isso com Jesus, precisamos aprender isso com Deus. E, na verdade, quando as pessoas falam de Deus e a gente tem algo de Deus para compartilhar, essa partilha precisa ser expressão de amor. Expressão de amor é aquilo que se preocupa com o outro, aquilo que se preocupa com o bem-estar do outro, aquilo que vai além de si mesmo. E é isso que Jesus estava fazendo. Depois de ter curado pessoas, depois de ter feito milagres, Jesus subiu para aquele monte lá com os discípulos e ele tinha todo o direito de simplesmente pensar nele. Ou naquele momento em que estava com fome, naquele momento específico do dia, naquela hora, ele tinha todo o direito de se preocupar exclusivamente com ele e com seus discípulos. E aí quando chega André e mostra um menino que tem cinco pães e 2 peixes, ele tinha todo o direito de falar, vamos repartir isso de alguma forma entre nós. Mas Jesus tinha visto aquela multidão com os olhos de Deus. E ver com os olhos de Deus é exatamente isso, é olhar para o outro e saber a necessidade do outro. Não necessariamente o que o outro quer, mas o que o outro precisa. E a gente vai, inclusive, fechar essa reflexão falando um pouco disso. Mas é preciso que a gente absorva de imediato essa lição. Tudo se manifesta a partir da expressão do amor de Deus. Como expressão do amor de Deus. Não é o milagre em si, é o que está por trás. Não é só questão de poder multiplicar. Jesus não era um mágico. Às vezes a gente fala de Jesus ou dos milagres de Deus como se fosse só uma magia. Às vezes a gente faz propaganda no nosso meio cristão, evangélico, religioso. A gente faz propaganda de milagres como se fosse simplesmente uma magia que fosse invocada e que se manifestasse suprindo os prazeres, os desejos de todas as pessoas, como se fosse simplesmente a nossa relação com o gênio da lâmpada, e não é isso que a gente está falando. A gente está falando de quem se importa de fato e quem tem preocupação com a nossa vida, com a nossa existência. Mas tem uma preocupação em que Ele supre acima de tudo como manifestação e como expressão de amor. Porque na verdade isso é o que supre mais a nossa vida. De todas as formas, nada supre tanto a nossa existência como uma verdadeira manifestação de amor. Aquele que olha para nós e, a despeito de nós, das nossas intenções egoístas, egocêntricas, vem e nos supre com amor, incondicionalmente. E essa é a realidade de Deus. Essa é a realidade de Deus para nós. E essa, quer queira ou não, essa é uma lição de Deus para nós. Uma segunda lição dessa autopartilha de Deus é que a nossa Páscoa é um momento eucarístico.
E esse momento eucarístico, é nesse momento eucarístico que nós celebramos, experimentamos libertação. A nossa Páscoa é sempre um momento eucarístico. Eucarístico vem de Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. E quando nós lemos na Bíblia os momentos de ação de graças, em que Jesus pega o pão, dá graças, parte e compartilha, esse é um momento de libertação. Isso é lembrar a Páscoa lá do Antigo Testamento. Por isso que no versículo 4 do texto que a gente acabou de ler, é importantíssimo assimilar o que João registra aqui, de que a Páscoa dos judeus estava se aproximando. Portanto, Jesus está fazendo aqui uma preparação da revelação daquilo que estava se cumprindo nele mesmo. O pão vivo descido do céu. Depois, como eu disse, a gente vai voltar a refletir nisso, ainda no capítulo 6 de João. Mas ele estava preparando ele para uma Páscoa muito mais profunda. Estava preparando aquele povo para entender de uma libertação muito mais próxima. Não só a Páscoa estava próxima, mas como a própria pregação de Jesus e a mensagem de Jesus, o reino de Deus estava próximo. Agora, para nós, né, como foi para eles, a Páscoa, a nossa Páscoa, é a Eucaristia. É momento de ação de graças. E nesse momento em que o pão é partido, e nós participamos, nós nos envolvemos nesse momento de ação de graças, nós revivemos um momento de libertação. Veja você que a Páscoa dos judeus, ela é um memorial para sempre. E os judeus vão considerar isso dessa forma. É um memorial para sempre. Mas não é um memorial no sentido de só ficar na lembrança. É um memorial no sentido de reviver, de trazer para o momento a dramatização de tudo aquilo que aconteceu. Isso é feito na Páscoa. Nós fazemos isso nos nossos momentos. Por exemplo, você que está me ouvindo hoje ao vivo, né, aqui nessa quarta-feira, neste domingo, agora próximo, nós teremos a celebração da Santa Ceia na igreja. Santa Ceia é um momento eucarístico, quando nós partimos o pão, quando nós participamos do cálice e experimentamos de novo a realidade sacramental da vida, da graça de Deus em nós. Esse é o momento de libertação. Esse é o momento que algo muito maior do que o simples sinal está se manifestando ali. Nós falamos sempre de sacramento dessa forma, não é? Sinal visível de uma graça invisível. Jesus estava revelando isso ali naquele momento e revela isso para nós. Porque ação de graças, momento eucarístico, é momento de libertação, é momento de conversão, é momento de transformação. E nós temos acesso a isso. Agora, lembrando que não é um momento só para lembrar do pão, um momento só para lembrar do cálice, é um momento para lembrar de Jesus, é um momento para experimentar Jesus, é um momento para se alimentar de Jesus, e era isso que Jesus estava começando a revelar para aquele povo ali. Eles ainda iam entender, aqueles que teriam seus olhos abertos, eles entenderiam. Quando Jesus fala posteriormente sobre Ele mesmo ser esse pão, Ele mesmo ser esse alimento para todos, para a multidão, mas a multidão dos que creem, daqueles que creem, porque é um chamado à fé. E eu quero falar dessa terceira lição aqui para nós, que eu acho importantíssima e ela é essencial. Eu acho uma expressão, uma frase, uma declaração muito forte, ao mesmo tempo muito preciosa para mim e para você e hoje, eu tenho certeza disso. Que é o seguinte: os nossos limites não limitam Deus. Os nossos limites não limitam Deus. Isso é um chamado à fé. É um chamado à fé, à obediência. Porque nós somos chamados para viver por fé. Quando Jesus diz, olha essa multidão, onde é que nós vamos comprar coisas para todos eles? O próprio João diz que Jesus falou aquilo testando os discípulos, testando Filipe, inclusive, porque ele já sabia o que ele ia fazer, não é? Mas ele faz aquela pergunta. E aí a resposta que ele tem de imediato dos discípulos, de gente que estava acostumada com o ensino dele, ou a gente poderia dizer de gente que estava acostumada a ouvir a palavra de Jesus, gente que estava caminhando com Jesus, gente que assistia de perto, em primeira mão, os milagres de Jesus, a reação foi: Senhor, nem se tivéssemos um dinheiro, um salário de um dia de trabalho, nós conseguiríamos alimentar toda essa multidão. Aí, segundo, chega André,
o irmão de Pedro e diz assim: Senhor, tem um menino aqui e ele tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para a multidão? Os dois apresentam a justificativa deles. Primeiro não temos dinheiro suficiente para cuidar de tudo isso. Não temos, não possuímos o bem suficiente. O segundo é que chega e diz: nem a ajuda que eu consigo vai dar certo, nem o que eu busco com o outro. Alguns já devem ter ouvido isso. O que o André mostra no menino é que era muito pouco para alimentar a multidão. Mas o menino estava dando tudo que ele tinha. E o menino viu tudo que ele tinha alimentar a multidão. Os nossos limites não são limites para Deus. A nossa limitação não é obstáculo para Deus. Por isso que nós somos chamados a andar por fé. E não tem como ler esse trecho, meditar na multiplicação dos pães, sem entender que Jesus está aqui nos chamando para crer. Como eu disse no início, esse é um dos princípios dos registros de sinais do reino de Deus, sinais de Jesus no Evangelho de João. Esses sinais foram registrados para que creiam. Então aqui está de novo uma chamada para nós para crermos. E a fé está diretamente relacionada com a realidade da obediência a Deus. Eu vou falar isso depois com você ainda. Nós vamos refletir sobre isso num outro momento aqui. Mas somos chamados a andar por fé. É assim que nós somos chamados para caminhar com Deus. Não de olho nas nossas próprias limitações. Não diante das posses ou daquilo que os outros podem nos oferecer. Conquanto a ajuda que os outros podem nos dar, o que nós podemos dar aos outros, podem virar verdadeiros milagres multiplicadores nas mãos de Deus. Algumas vezes, algumas pessoas precisam da nossa ajuda, precisam da nossa partilha. E vez por outra podemos pensar que nós não temos condições, o que nós temos é muito pouco para suprir a necessidade dos outros. Mas vale a pena lembrar, à luz do texto que a gente está refletindo, que o nosso pouco nas mãos de Deus pode cuidar de uma multidão, pode alimentar muita gente, pode suprir a necessidade de muita gente, necessidade física, necessidade espiritual, necessidade emocional. Os nossos limites não são limites para Deus, guarde isso. Jesus ensina isso. Não é porque eu estou falando. Não é nem para a gente ficar simplesmente repetindo ou falando isso para os outros. Isso é algo para a gente crer, para a gente assimilar. Porque esse é o ensino de Jesus. E enquanto Jesus ensina, enquanto a palavra de Deus vem, o Espírito Santo vem e leva essa palavra para dentro de mim, para dentro de você, para nossa mente. E nós vamos lidar com isso, com toda luta. Porque as referências que a gente tem de imagens por aí, ou do que a gente ouve, a maior parte do tempo é contra isso aqui. Mas eu quero lembrar você que isso aqui não é só contra o que se diz por aí. Isso aqui está sobre o que se diz por aí, porque o que se diz por aí é o natural, é o que se vê. Isso aqui está sobre o natural, é sobrenatural. Isso aqui diz respeito a uma ação de Deus. Portanto, essa é mais uma das lições da autopartilha de Deus. Deus pode partilhar de si mesmo, do seu amor, da sua provisão, e vai muito além. Por isso que quem precisa de quem nessa história? Nós precisamos de Deus. E há pessoas que precisam ser supridas e serão supridas pelas nossas partilhas, por aquilo que nós partilhamos uns com os outros. Em último lugar, uma última lição aqui para a gente. É que ninguém manipula a ação de Deus. Ninguém consegue fazer Deus agir do jeito que lhe agrada. O final do texto que a gente leu aqui, eu faço questão de ler o versículo final do texto que a gente leu, diz assim: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. O que é isso? Eles tinham visto os sinais e agora viram novos sinais extraordinários. Eles tinham visto a cura e agora eles viram ele multiplicando os pães. E eles falaram: esse é o profeta que devia vir ao mundo. Eles tinham reconhecido. E lembre que falar profeta não significava mágico. O profeta é aquele que falava em nome de Deus. Eles tinham visto, estavam presenciando isso, mas eles queriam fazer ele agora rei à força.
Fazer ele rei à força significava fazê-lo rei do jeito que eles queriam, do jeito que eles gostavam, do jeito que eles aprovavam. Talvez um rei que fosse patente deles, patenteado por eles. Deus não pode ser patenteado por ninguém. Deus é Deus. Está acima das nossas patentes. Está acima das nossas instituições. Está acima das nossas axiologias. Portanto, não é o Deus a minha imagem e semelhança. É o Deus que reina sobre mim e vai fazendo cada vez mais com que, à medida em que eu creio nele, à medida em que eu me relaciono com ele, você também, a imagem dele seja totalmente restaurada em nós. Aquilo que os teólogos chamam de imago Dei, a imagem de Deus vai sendo restaurada em nós. E como ela é restaurada? À medida em que a semelhança de Jesus cresce em nosso ser. Mas nós, nenhum de nós, nenhum ser humano vai conseguir fazer com que esse Deus haja dentro do nosso conceito limitador. Deus está muito além. Deus está muito além. Por isso que a minha oração é para que a gente não tente, de forma nenhuma, na nossa mente, no nosso coração, preste atenção nisso, de forma alguma, que nós não tentemos, na mente nem no coração, domesticar Deus. Não é o Deus do jeito que a gente crê. É o Deus do jeito que Ele é. Deus. O Todo-Poderoso. Está presente aqui, está presente aí. Ontem, hoje, sempre. Em todos os lugares. Que visita gente de todos os tipos. Mas que se move por amor. E nos ensina a receber essa partilha dEle. A sermos supridos nele. E a partir daí suprir outros através dos meios que Ele nos concede, de alguma forma. Deus te abençoe muito nessa noite. Deus te abençoe muito nesses dias. Que essa seja uma reflexão, depois volte, releia o texto. Que seja uma reflexão que de fato não só te abençoe, mas te encoraje a continuar crendo. Continuar crendo que a partilha de Deus, isso que Deus compartilha, isso que Deus nos dá, divide conosco, permanece, nos fortalece e nos supre. Que Deus seja supridor hoje mesmo da sua mente, das suas dúvidas, das suas questões, seus dilemas, da sua enfermidade. Que Ele seja o supridor da sua vida, da nossa vida, da igreja e desse povo que precisa tanto de Deus, dessa multidão que mesmo aí embriagada por imagens, possam ter a revelação do Deus verdadeiro e possam se alimentar do pão vivo descido do céu. Quero orar com você, por você. Coloque diante de Deus aí o seu motivo. Você que está assistindo isso agora, nessa estreia, e está participando do chat aí, colocando, em vez de colocar só a saudação para os outros, né? Faça o seu comentário aí, é claro, aí no YouTube. Isso é importante para os nossos vídeos, deixar o comentário mesmo na página. Mas no chat, coloque seu motivo de oração aí agora. Escreva aí agora seu motivo de oração. Isso vai aparecer aí agora e só agora, enquanto a gente ora. Né? Faça isso. Vai ser motivo de oração para a nossa intercessão agora. Vamos orar. Senhor Deus querido, mais uma vez eu invoco o nome do Senhor, tendo refletido na sua palavra, diante do seu poder, da sua grandeza, daquilo que o Senhor já fez e daquilo que o Senhor faz e pode fazer muito mais. Ajuda-nos a aprendermos com o Senhor a lição da fé, a lição da dependência e ajuda-nos também a aprender a lição da partilha. Visita cada um na sua necessidade agora, no seu anseio, na sua carência, no seu problema, no seu dilema, no seu pedido de socorro. Visita e eu clamo a sua intervenção no corpo, no relacionamento, na mente, em nome de Jesus. Cada pessoa, cada casal, família, filhos, pais, pessoas que estão sendo representadas aí agora, gente que luta com a vida, gente que luta economicamente, gente que luta com enfermidade no corpo, na mente. Eu oro para que eles sejam visitados agora pelo seu poder, sejam curados, sejam libertos, sejam alimentados no corpo e na alma, em nome de Jesus, Senhor. Por favor, ajuda-nos assim. Visita-nos assim e seja glorificado em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Ore do jeito que você souber. Vamos orar juntos.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Seja visitado por muita paz você, sua casa, sua família, seu trabalho, seus relacionamentos. Domingo nós temos o nosso culto na Rua Jequitaí 160, bairro Santo André, aqui em Belo Horizonte. Rua Jequitaí 160, bairro Santo André, aqui em Belo Horizonte. Compareça às 10h30 da manhã. Culto da Igreja Presbiteriana do Caminho. Vai ser uma bênção ter você com a gente. Deus te abençoe, um grande abraço. Tchau.